Para vocês. Fala aí, Jairão, se apresenta pro pessoal. E aí, pessoal, boa tarde. Vamos começar com energia, né? Essa tarde de Intersolar, muito movimentado, muito movimento e muitas oportunidades aqui, Ana. Carregador para veículo elétrico está sendo um sucesso e a gente está vendo aí por todo lado. A Intelbras está nesse mercado trazendo essa oportunidade para você também, parceiro. Ó, eu vou estar aqui aprendendo com vocês, viu? Que solar eu domino no peito é gol de bicicleta, mas CVE, não sei muito não. Mas eu vou aprender junto com vocês. Então eu vou começar fazendo a pergunta que vocês fariam. Viu? Quais são os diferenciais desse mercado, Jair? Como que a gente começa nesse mercado? Ana, vamos lá. Pessoal, o mercado de veículo elétrico, para o pessoal que nos ouve aqui também, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui também. Pessoal, o mercado de carro elétrico está crescendo muito no Brasil. A gente está falando de, no mês passado, 7.400 emplacamentos. Caramba! No mês anterior, 6.900. No mês anterior, 5.400. Recorde atrás de recorde. Cada mês que passa é um veículo novo lançado, é um novo recorde quebrado na média histórica de emplacamentos da ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. E aí a gente pensa, mas o carro elétrico ele é distante da nossa realidade. Não, não é. São Paulo, aqui na rua, 40% da frota está aqui. É comum a gente ver. E não é só carro, gente, esportivo, de luxo, não se enganem. Não se enganem. A gente está falando de carro pequeno, carro de passeio esportivo, SUV, caminhão, van, ônibus. O mercado de eletrificação não é só carro também. A gente está falando de ônibus, barcos, patinetes, bicicletas. O mercado de mobilidade elétrica é muito amplo. Cara, fantástico, fantástico. O mercado de carros elétricos, ele tá crescendo tanto, porque assim, ó, a gente sabe que a gasolina não para de subir, né? A gasolina não para de subir e o preço da bateria tá começando a cair. Exatamente. Então, nesse sentido, nessa aplicação, não tem como. É o futuro. O carro elétrico, ele não tem mais freio, gente. Ana, pode ver que ele tava falando mês a mês, tá subindo recorde atrás de recorde. O negócio só vai subir. A expectativa para 2030... Aliás, a expectativa para 2025 era de 130 mil carros elétricos. Batemos isso ano passado, no final do ano. A expectativa para 2030 são de 2 milhões de carros elétricos rodando no Brasil. Talvez a gente bata esse recorde em 2026. Pô, talvez antes, né? Talvez antes. Cara, eu posso contar uma história aqui? Pode, eu só queria dar um gancho da bateria depois, aí... Pode falar. Tá, pessoal... O que a Ana falou é muito importante. Custo do veículo. As pessoas se assustam. O carro elétrico é muito caro. Não é. Hoje um carro elétrico parte de R$119 mil. Quanto custa um carro a combustão? Você, frotista, ou cliente de vocês que trabalha com frota, será que ele já não está fazendo a conta? Quanto ele gasta de óleo diesel, de gasolina no mês? Será que não vale a pena ter um carro elétrico? E não é só a gasolina, Ana. São Paulo, isenção de rodízio, não paga IPVA, vai entrar a lei agora. Caramba. Paraná, Rio Grande do Sul, alguns estados do Nordeste não pagam IPVA, estão isentos. São pequenas políticas públicas que alavancam, que fomentam a mobilidade elétrica no Brasil. Imagina para um cara que trabalha de Uber, ter que ter 2 carros para poder fazer 2, 3 carros para poder fazer o rodízio. Uma gota de óleo, de gasolina, no caso. Cara, que fantástico. Muito fantástico. Inúmeras vantagens. Bom, eu disse que ia contar uma historinha para vocês. Gente, eu tive uma professora na faculdade, quando eu entrei na faculdade, lá em 2010, e a professora era considerada ela era considerada meio louquinha, assim. Sabe o que ela dizia? Ela dizia, olha, 2020, todo mundo vai ter energia solar. Todo mundo vai querer ter energia solar na sua casa. E digo mais, 2030, todo mundo vai ter carro elétrico. Ela já falava isso em 2010. Ela falava isso em 2010. Pessoal, o carro elétrico é igual isso daqui, ó, o celular. Ana, há 10 anos atrás, quem que tinha isso daqui? Tinha que ter grana para ter um celular bom. E hoje é comum, é barato, é popular. E o carro tende a se popularizar. A gente tem uma marca, não vou entrar nesse mérito de marca, mas que promete para o ano que vem um carro elétrico a R$100 mil no Brasil, de um Porsche, de um Gol. Olha só, que é o carro do brasileiro, é o carro mais comum, mais vendido da história. Então a gente vai começar a... Hoje temos um recorde, um emplacamento, são mais de 150 mil. Vamos fechar esse ano com mais de 200 mil carros na rua. E a partir desse momento da quebra da barreira dos 100 mil, a gente tem um boom nas vendas. E aí sim, é factível de nós termos carros elétricos também para o nosso dia a dia. Cara, o mercado
não tem ré, não tem volta, tá? Carros elétricos é o futuro. Só que assim como você compra um celular hoje, alguns celulares vêm até sem o carregador, né? O carro também. Você tem que adquirir o carregador. E como que funciona? Tem que adquirir o carregador elétrico. E quais são os diferenciais da Intelbras nisso? Perfeito, pessoal. A gente sempre fala de carro primeiro, que é o fomentador. É quem vai puxar a venda do carregador. Mas vejam, esse carro precisa carregar, seja puramente elétrico ou híbrido. E pode ser que não é só um carregador, não seja só um carregador. Por quê? Eu, dono de um carro elétrico, eu carrego na minha casa. Eu tenho um carregador residencial, nós temos no nosso portfólio. Mas e no supermercado? E no shopping? E no... Enfim, num parque público, num teatro. Então existem muitas oportunidades. Um ponto de mercado também que é importante trazer. Hoje no Brasil já existem 3.200 pontos de recarga públicos, rápidos e lentos. Mas já é acessível, já existe uma rede, existem corredores elétricos, por exemplo, do Paraná, que tem mais de 700 quilômetros de rodovias cobertas por carregadores, de graça. Alguns são cobrados, alguns ainda gratuitos. Você falou de carregamento mais devagar e carregamento rápido. Quais são essas diferenças? Pessoal, existem dois tipos de carregadores, de corrente alternada e de corrente contínua. Atualmente, o portfólio da Intelbras contempla carregadores de 3 kW a 22 kW de corrente alternada. O carregador de corrente alternada, ele joga energia para dentro do carro e o carro faz a conversão. Existe um componente que se chama onboard charger. E esse componente é análogo a uma fonte, Ana. E ele converte AC para DC e carrega a bateria do veículo. E isso acaba que você tem um tempo a mais de carregamento por conta de um processo extra. O carregador de corrente contínua tem toda a eletrônica de potência no carregador. E aí ele joga a energia direto na bateria do veículo em corrente contínua com uma tensão de 450, 600 a 1000 volts. Então é um carregamento mais rápido, porém ele é mais caro. É um carregador que custa 5 vezes mais, mas ele tem ali a vantagem de carga talvez 3 vezes mais rápida que um carregador A AC. gente sabe que corrente contínua tem a sua complicação, né? Para quem já trabalha com solar, sabe que corrente contínua ela é complicada. Então você imagina um carregador, qual é a média de potência de um carregador desse de corrente contínua? De 30 a 600 kW. Imagina 30 kW. Mais um ponto, segurança. Acho que esse é onde você quer chegar. Pessoal, o carregador, tanto AC quanto DC, ele só começa o fluxo de corrente ali no cabo quando o carro dá um ok. Quando está totalmente conectado, seguro, e o carro identifica que tem aterramento, que todas as proteções estão em dia, que o nível de tensão está ok. E aí sim se começa a recarga da bateria do veículo. Deixa eu te perguntar, mas o carro ele vem de fábrica próprio para AC ou DC ou ele já vem para receber os dois? Ambos. Hoje é comum, é o que acontece na verdade. Tem os dois conectores no mesmo bocal. São dois conectores diferentes, o tipo 2 é o predominante no Brasil, AC. E o CCS2 é o predominante DC, de corrente contínua. Cara, que fantástico. Eu tava abrindo aqui, tá, pessoal? Tava mexendo aqui no celular. Tava abrindo os comentários. Gente, quem quiser participar com a gente aqui no chat, eu tô ao vivo no chat, tá? E pode perguntar, tá? Manda pergunta pra gente. Vamos lá. Cara, muito interessante saber que ele pode fazer, então, a recarga dependendo do carregador. Então, o carro já vem próprio para receber ali a conexão. Eu fiquei com uma dúvida. Se a gente tiver que fazer ali uma recarga com um carregador de 3, você falou, né? Com um carregador ou com um carregador de 22, qual é a diferença de um para o outro? Excelente pergunta. É a pergunta que mais se faz no mercado. Quanto tempo demora para carregar? A resposta é o tempo de carga. Mas vamos lá. Quanto tempo demora? Basicamente, Ana, a gente pega a bateria do veículo e divide pela potência do carregador. Então, se eu tenho um carregador de 30 kWh, perdão, se eu tenho uma bateria de 30 kWh, que é o caso de um Kwid elétrico, e eu tenho um carregador de 3 kW, eu estou falando em aproximadamente 10 horas de recarga. Caramba! Num modelo portátil. 10 horas de recarga, você falando de um modelo portátil, e você está falando 10 horas de recarga consumindo os 3.000 watts ali de potência. Exato. Isso aí é quase um aquecedorzinho, né? Aquecedor. Mas aí que tá, as pessoas se assustam. Quanto é que eu vou pagar de energia elétrica para abastecer o meu carro elétrico? Você tem ideia disso ou não? Sim. O mesmo Kwid elétrico que tem 30 kWh de bateria, eu faço a seguinte conta. Quanto que eu pago de energia elétrica?
90 centavos, 70, R$1 que seja, vamos arredondar. Eu gasto R$30 para encher o tanque do carro. É muito barato. Quantos quilômetros você anda aqui com 250. isso? Ai, Divide R$30 por 250, vai dar centavos por quilômetro. Teobras muito vende barato. carro elétrico também, não? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas, cara, vale muito a pena, Então, né? Se hoje for o botar na ponta do frotista lápis... que está buscando parceiro de vocês, que tem um carro que roda muito, peça para ele, faça a conta, provoque ele na compra de um veículo elétrico, e aí a gente entra, óbvio, com a solução da recarga desse carro. E aí a gente tem aspectos técnicos também que a gente vai entrar mais para frente no detalhe. Pô, fantástico, cara. Então, assim, ó, a gente já sabe que para iniciar você tem que entender que o mercado, a aplicação, né? Você tem que entender que o mercado é esse, é o futuro. Mas se você quer iniciar nessa carreira, quer começar a vender carregador de veículo elétrico, tá? Como é que você faz para iniciar? Você não conhece nada. Você tem como iniciar? Em Teobras, aporta nisso, não? São duas formas, Ana. Pessoal, vocês têm a faca e o queijo na mão. Eu costumo brincar assim. Por quê? O parceiro Intelbras, ele tem acesso a quase 2.000 produtos no portfólio. E muitos de vocês já atuam no condomínio, na casa de alto padrão, no supermercado, no shopping. Às vezes instalando uma câmera. Às vezes instalando um controle de acesso. A Intelbras, nos seus 47 anos, diversificou, inovou, está inovando de novo. Você já está na casa do cliente, né? A gente já está na casa do cliente, pessoal. Aí, essa é a oportunidade que vocês têm. É por isso que, para a Intelbras, a gente tem uma oportunidade de ouro na mão e a gente não pode desperdiçar. E aí, tá, mas é só estar na casa do cliente? Não. Nós já temos treinamento rodando há meses. Foi uma preocupação nossa, Ana, porque hoje no mercado, o síndico, o dono de um estabelecimento comercial, ele tem dores. Ele sente insegurança na compra, na aquisição, na instalação de um carro elétrico. Porque muitas vezes ele talvez teve uma experiência ruim, ou ele está inseguro mesmo por natureza, que é uma coisa nova. Então, o treinamento, a capacitação junto do distribuidor, junto do ITEC, os cursos que a gente tem, que a gente oferece, antes mesmo do lançamento, como eu estava falando, foi uma preocupação nossa. Precisamos colocar uma equipe técnica na rua qualificada. E essa equipe técnica precisa estar pronta. Pronta para quê? Para encontrar uma infraestrutura elétrica deficiente. Para encontrar uma alvenaria meio capenga ali, que ele vai ter que justificar para o cliente uma melhoria. E tudo isso, até mesmo questões de mercado, a gente aborda hoje no nosso treinamento. Então, se você, parceiro, primeiramente, olha, gostei da ideia, quero entrar, o primeiro passo é procurar os nossos treinamentos. E que estão fantásticos, né? Estão fantásticos. Eu acompanhei ali, o pouco que eu sei de carregador veicular, é que a gente ali do time do ITEC é muito unido. E o desenvolvedor desse treinamento aí é o Luca, tá? E ele, acompanhei ali o desenvolvimento. Os treinamentos estão fantásticos, tá? Tem presencial, tem EAD lá no nosso portal. Eu vou dizer de novo, www.cursos.intelbras.com.br. Vai estar lá o Luca. Pensa num cara bonitão. Você vai ver um treinamento ainda com um cara bonitão. Fantástico, né? O treinamento está bem completo. Como eu disse, bem completo. A gente tem que trazer esse aspecto de mercado primeiramente. Porque o usuário tem receio. É uma coisa nova para todo o mercado. É, assim, ó, quando a gente trabalha tanto no mercado de energia solar quanto no mercado de carregador veicular, a gente viu e a gente discute muito isso, que os nossos clientes, as nossas distribuidoras, você aí de casa, é acostumado a trabalhar geralmente com cabeamento de telecomunicação, corrente baixa, frequência alta. E aqui a gente fala de a gente fala de sistemas de potência. Então a gente está falando de elétrica mesmo, a elétrica pura, né? Exato. Então, inclusive, quando a gente está desenvolvendo treinamento lá no ITEC, a gente fala muito de preparar vocês para esse mercado da elétrica. A gente tem também ali uma parte de elétrica básica, né? Começando ali. Aterramento. Pode falar, rede. Vai lá. É que realmente, pessoal, o carregador, ele sai um pouquinho do que a gente está acostumado, por exemplo, o carregador é uma fonte, tá, Ana? É mais complexo, é uma fonte de alimentação para recarga de baterias. Mas eu estou falando de 7.000 watts, eu estou falando de 11.000 watts, eu estou falando de 22.000 watts no portfólio atual. No portfólio futuro, a gente fala de potências ainda maiores. E são pontos críticos que... Outro ponto crítico, eu estou falando de um ativo, um carro de um cliente que parte de R$120 mil.
A gente estava num evento agora com um Audi de 650 mil reais elétrico. E a instalação tem que ser bem feita. Tanto é que a NBR 5410 agora tem uma variação, que é a NBR 17019, também abordada nos nossos treinamentos, que rege a instalação dos carregadores para veículos elétricos. E ali se pede disjuntor, IDR e DPS, dedicado para cada carregador. Isso é norma, tem que ser cumprido. Então, o síndico que está inseguro, imagina, ele vai se deparar com um instalador que não traz isso para ele e ele consegue numa simples pesquisa. Então, a gente precisa levar conhecimento, levar informação e credibilidade no serviço, na instalação, na apresentação do produto ou do projeto para o condomínio, por exemplo. Sem contar a questão de segurança, né? Quando você vai mexer num quadro elétrico ali, você precisa ter NR10 garantida, NR10 no bolso, né? Então você precisa garantir a segurança. Às vezes quando a gente erra a eletricidade, a gente erra uma vez só, né? A gente não fica para contar a história. Não fica para contar e não você vai sair meio feio no filme ali do cliente, né? Vai ficar meio estranho. É complexo, bem complexa a questão de elétrica ali. O pessoal aqui me questionou: Ana, fala dos benefícios do carregador com o sistema on-grid. Olha o pessoal puxando a sardinha para mim aqui, ó. Tá? Bom, perfeito. O carregador, imagina aqui, ele estava dizendo que a gente teria mais ou menos R$30, né? Numa recarga de um carro, entre aspas, popular, elétrico, 100% elétrico. Vamos supor, então, que você carrega, você é um motorista de Uber, você consome ali os 200 e... Quantos quilômetros ele faz? 50, 30 Você consome aí seus 250 quilômetros dia. Você faz essa recarga todos os dias, então seria 30 dias vezes R$30. A sua conta vai ser de R$900 no final do mês. Em vez de você pagar isso em gasolina, que o motorista de Uber que roda tudo isso por dia vai gastar uns 2 mil e pouco. 3 a 4 mil reais. 3 a 4 mil reais. Isso. Então ele já está economizando. Mas ele pode economizar esses 900? Pode. Ele pode ter energia solar na casa dele, tá? É o casamento perfeito, a gente brinca, tá? Até, não citando nomes, mas existe uma transportadora grande aqui do interior de São Paulo, de Louveira, que ela opera 100 veículos elétricos e ela gera 80% do que ela gasta. Então, quando a gente fala de TCO, custo total de propriedade, eles têm o quê de manutenção? Suspensão, pneu e motorista. Não gastam uma gota de óleo e a energia ainda é gerada por um sistema fotovoltaico no telhado do próprio galpão. Olha só que incrível. É o casamento perfeito. Esse custo que já é centavos vai a zero praticamente. É aquela coisa, já pensou o motorista do ônibus conversando com uma pessoa, o motorista do Uber conversando com uma pessoa e dizendo: mano, é o sol que está transportando a gente. Esse carro ele foi carregado com energia solar on-grid. Então, primeiro, não tem combustível, não tem combustão, não tem poluição. E outra, eu não consumi nem energia elétrica de uma fonte que não é limpa. Eu consumi energia elétrica de uma fonte limpa, renovável, limpa. E que no Brasil possui um dos maiores potenciais do mundo para geração de energia solar. Então, é o casamento perfeito. Eu tinha ficado com uma pergunta aqui para te fazer. Fechando agora a deixa do on-grid, tinha deixado uma pergunta para te fazer. Tá, mas eu tenho um carro desse. Eu tenho um Audi. Eu tenho um Audi desse elétrico, chique. E eu cheguei lá na minha casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu tenho lá na minha casa um sistema monofásico. Eu consigo carregar meu áudio? Pessoal, quando a gente lançou o carregador, no começo desse ano, 6 modelos, do modelo portátil ao modelo de parede 22 kW, a gente pensou nesse cenário. A gente pensou que muitos clientes só têm uma rede mono ou bifásica. 127, 220 bifásica. Então, o nosso carregador hoje, Ana, você instala ele numa rede 220, com cabo de 6 milímetros, tranquilamente, análogo a um chuveiro elétrico. Olha só, não é complexo, é uma instalação relativamente simplificada, que basta chegar com o cabo elétrico do quadro do cliente, passando pelos dispositivos de proteção, alimentando o carregador. Está pronto. Mesmo num carro potente assim? Mesmo num carro potente assim. Poxa, que fantástico. Tá, mas eu tenho um carro desse, carro de luxo, carro top de linha. Eu não vou botar qualquer carregador. Porque o carregador pode danificar meu carro, não pode? Se não for um carregador de boa marca. A gente prezando pela qualidade, sim. Hoje é muito importante que a instalação seja bem feita, que o equipamento seja
tenha qualidade, que você tenha ali identificações no conector, que seja um conector de qualidade, isso é importante. Mas as proteções hoje já inclusas que nós temos no carregador e que existem no carro garantem uma segurança extra. Então esse ponto é fundamental. Precisamos se preocupar com isso. Tá, além das seguranças para o carro, o nosso carregador passa por inúmeros testes também, né? A questão dos testes Intelbras aí que são gigantes. Comenta alguns testes pra gente. Pessoal, alguns testes, tá? Teste de névoa salina. Um carregador que tem partes metálicas, ele fica numa câmara sendo atacado, posso até dizer assim, por uma solução salina para a gente medir corrosão. Imagina uma situação à beira-mar, aonde essa situação é muito agressiva a equipamentos. Então o carregador fica por 3, 4 dias, isso representa alguns anos. Teste de queda, teste de surto elétrico, teste de proteção contra fuga de corrente. Todos esses testes são implementados para a gente lançar, disponibilizar um equipamento ao mercado. A gente se preocupa com a segurança do veículo, com a segurança do usuário. A gente se preocupa até mesmo com questões ergonômicas de instalação. São pontos que são cobrados da gente, para a gente colocar produto no mercado adequado à necessidade dos clientes, atendendo os clientes, deixando os clientes satisfeitos e não insatisfeitos. A questão da Intelbras, né? A Intelbras, ela pensa na qualidade de mercado, mas ela pensa na qualidade de mercado no Brasil também. Ele estava falando aqui de um teste de névoa salina, né? Que é testar justamente a exposição ao sal ali. De um simples parafuso. Exato, vezes, a questão de oxidação. E a gente tem um país aí que quase não tem litoral, né? Muito pouco, quase nada. Quase não tem litoral. Isso é um sentimento, isso é uma aplicação, isso é uma parceria da Intelbras. A Intelbras pensa em você, pensa no brasileiro. O nosso P&D, para quem ainda não sabe dessa informação, é um dos maiores P&Ds privados da América Latina. São mais de 500 técnicos, analistas e engenheiros trabalhando no desenvolvimento dos nossos equipamentos. As 5 plantas da Intelbras espalhadas pelo Brasil estão produzindo, desenvolvendo, testando equipamentos que estão aí dentro da casa de vocês, ou que vocês instalam com qualidade, que o seu cliente está feliz, está satisfeito, está comprando de novo. E tem na memória, eu tenho um telefone Intelbras, não sei de quanto tempo, porque é um telefone de qualidade. E pensando em todo esse enredo aqui, a gente já falou, já deu uma volta, eu queria te fazer uma pergunta, que para mim é uma pergunta muito importante. A gente está falando, então, de economia, tá? Básica. Mas vocês já calcularam lá também a questão de payback? Qual é o retorno de comprar um carro desse? Não só do carro. Vou trazer primeiro da estação. Imagina que um posto de combustível vai instalar uma estação de recarga à beira da rodovia e o principal argumento disso, Ana, quero trazer clientes com carro elétrico para o meu negócio. Pessoal, atenção, esse é o principal argumento para o cliente que está buscando business, que está buscando incluir, aumentar, fomentar o seu negócio, agregar valor ao seu negócio. Imaginem, vou fidelizar clientes de carros de alto padrão no meu estabelecimento e eu vou cobrar por essa energia. Hoje a onda dos carregadores gratuitos já está diminuindo e a gente está vendo muita cobrança do quilowatt-hora. Parênteses. E como que eu faço para monitorar isso aí, então? Só um parênteses, essa pergunta é boa. Posso vender energia elétrica? Com carregador veicular, pelo jeito. Resolução 1000/21 da ANEEL. Você pode vender energia elétrica desde que esteja utilizando uma estação de recarga para veículo elétrico, comercializada como serviço. Então é possível de ser feita. Cara, que fantástico. Então a gente já tem aí, ó, além do nicho de quem compra o carro e quer carregar em casa, o nicho de quem quer investir em estações de carregamentos, postos de carregamentos. E qual é o payback disso? Pessoal, uma conta grosseira. O mesmo Quid que a gente usou aqui, que tem 30 kW. Imagina que eu faço uma recarga por dia. Eu cobre R$2 por kWh, que é o que vem sendo praticado. Ou seja, R$60 por recarga que eu ganho no dia. Trabalhando ali 20 dias, 30 dias que seja, no mês, no ano, eu vou gerar em torno de 6 a 10 mil reais. Dependendo do custo de energia que você paga, você vai pagar a sua estação em menos de um ano. E não é só isso. O cliente parou para
reabastecer o carro, ele está comendo, almoçando, comprando um brinquedo, tomando um café, consumindo no estabelecimento comercial. Olha que legal. E aí o payback diminui. E nesse caso do Kwid ali, que você falou que era 30 kW, né? 30 Quilowatt-hora armazenado na bateria. Então ele tem 30 kWh, ele vai abastecer numa estação de carregamento mais rápida, né? De 22 ali. Você está falando desse cara 1 hora ali no seu estabelecimento, pelo menos. 1 hora e pouquinho. Se o carro admitir 22. No caso do Kwid, não. Ele é o máximo 7. Poxa. E aí aproveita um gancho, tá? Agora é a hora do jabá, a hora da propaganda. Pessoal, qual o carregador ideal para o meu carro? Quem aí sabe? Sabe? Sei não. Como que eu escolho um carregador? Você precisa de 3 pontos. Saber o onboard charger do carro, saber a bateria do carro, e aí você descobre qual é o carregador. Mas essas informações não são facilmente encontradas. Não se acha por aí qual o onboard charger de um Kwid. Não está no datasheet, muitas vezes. Nós desenvolvemos um simulador que você, na hora de dimensionar para o seu cliente qual o carregador ideal, coloca a marca, o modelo e o ano. A gente te dá o carregador ideal e o tempo de recarga desse veículo. Por que isso, Ana? Muitos carros não admitem tal potência. A maioria dos carros opera com 7 kW. Então não adianta eu querer vender o 22, que ele custa mais caro. A gente indica o carregador ideal para o seu carro, para o carro do seu cliente. Pô, que fantástico. Que fantástico. Bom, nessa plataforma eu nem sabia, mas outras já me contaram aqui que tem como a gente fazer o monitoramento disso para monetizar. A plataforma, inclusive, acho que é um software, né? É um software, isso mesmo. Conta pra gente, eu vou deixar você contar. Tá. Conta pra gente o que é esse software. Pessoal, CVE Pro, né? Isso, a gente tem o Intelbras CVE Pro. Esse Intelbras CVE Pro é um dashboard, é uma plataforma de gestão onde eu posso subir as estações de recarga de veículos elétricos que tenham CPP. No nosso caso, a linha City 7.4, 11 ou Business 7.4 e 22 kW. Então eu coloco essas estações na plataforma. Posso só te interromper? O que é o CPP? Olha só, eu só vou falando, eu me empolguei, tá? Pessoal, o CPP é um protocolo de comunicação que as estações de recarga utilizam para serem gerenciadas. É um protocolo aberto, onde eu tenho um sistema de gestão que usa essa linguagem para extrair dados da recarga ou da estação. Como se fosse um Ethernet ou outra linguagem de comunicação. É o comunicador. É a linguagem de comunicação. Exato. É o protocolo de comunicação. Então, a nossa plataforma, eu trago aqui 2 funções primordiais. Imagine você, síndico, que está na dúvida de quem paga a energia elétrica. A Ana tem carro elétrico, eu não tenho. Eu chego lá no condomínio, eu vejo ela carregando o Audi dela na vaga. Eu vou olhar, eu vou falar, quem que está pagando essa energia? E aí começa a brigaiada na assembleia. É bem assim, tá? Com a plataforma de gestão, o que acontece? Eu cadastro cartões, eu crio grupos de usuários e eu vou pegar o apartamento da Ana, atrelar a ela um cartão RFID, como esse aqui que eu tenho da Intelbras, pode ser esse mesmo, do tipo MyFair. Eu cadastro para o apartamento da Ana, ou atrelo o usuário Ana para esse cartão. Ou mesmo grupos de cartões em diversos apartamentos. E à medida que o usuário chega, passa o cartão na estação, começa a recarga, quando ele finaliza, gera um log de acesso e mostra quantos quilowatt-hora você consumiu. Então, o problema de quem paga energia elétrica no condomínio, acabou, está resolvido. Bom, isso em condomínio, mas e se esse carregador estiver num shopping? Como é que esse cara vai pagar por essa energia? Perfeito. A mesma plataforma de gestão, quando eu subo a estação nela, eu a configuro para cobrar do cliente um valor específico por quilowatt-hora ou por tempo. É possível fazer também. E aí ela vai gerar um QR Code. Esse QR Code entra numa mídia ao lado da estação. E aí, de forma bem simples, baixa o aplicativo, se cadastre, plugue o conector do seu carro e inicia a recarga lendo o QR Code através do Intelbras CVE. É um aplicativo mobile, Android e iOS gratuito. E aí o gancho. Para que serve esse aplicativo? Identificar a estação mais próxima, traçar uma rota até essa estação, verificar se a estação está sendo utilizada ou não. Eu tenho uma carteira digital, eu faço um Pix, eu cadastro cartões de crédito. Então, se a estação estiver sendo monetizada, eu for cobrado por isso, debita automaticamente da minha conta
ao final da recarga. Eu ia te perguntar isso. Eu tenho que deixar um operador lá do lado para garantir que está sendo cobrado? Então não. Tudo automatizado. Hoje, o usuário, finalizando a recarga, emite-se uma nota fiscal na hora para ele do serviço da recarga. Esse dinheiro vai para um gateway de pagamento da Intelbras e até 30 dias ele volta para o dono da estação de recarga. Existem algumas tarifas, alguns impostos de emissão de nota, mas de forma automatizada eu consigo colocar um sistema de autosserviço na frente do meu estabelecimento comercial, o posto de combustível que a gente vem usando como exemplo. Pô, que bacana. Então, além dos carregadores de veículo elétrico, carregador veicular fica na cabeça aqui, mas além dos carregadores de veículo... Licença poética. Além dos carregadores de veículo elétrico que você pode ter em casa, você pode monetizar isso também. A gente trouxe o exemplo aqui agora há pouco do Daniel Baby, que colocou uma estação de recarga lá como diferencial da pousada dele. Então ele vai aparecer nesse aplicativo como uma estação disponível em Alfredo Wagner. E sem querer alguém vai pingar lá na pousada dele. Isso, com certeza. Alguém vai estar olhando nos aplicativos de carregador e vai falar, nossa, preciso carregar, vou passar na pousada do Daniel Baby, vou passar no restaurante do fulano, do ciclano, etc. Como eu disse, o principal argumento de venda para o estabelecimento comercial ter o carregador é atrair o dono do veículo elétrico para o seu negócio. Ó, queria te dar um feedback aqui. O Lucas comentou aqui pra gente, muito completa a plataforma CVE Pro. Parabéns. Legal. Ao vivo aqui, ó. Show de Ao bola, vivo. Lucas. Valeu. Trazendo elogio aqui pra gente. Realmente, Ana, a gente buscou fazer de forma bem simples. A gente está com tempo? Quanto tempo? Eu queria contar um case, uma história. Não, pode contar. Eu até olhei aqui, a gente ainda tem tempo. Você pode contar, fica à vontade. A plataforma CVE Pro, quando a gente estava desenvolvendo, a gente ainda está sempre melhorando. É um trabalho contínuo da nossa equipe de P&D. Nós pensamos, o síndico tem que ser simples. Pessoal, é um clique para tirar o relatório de uso. É um clique. Então, um período, um clique. Pronto, baixou em PDF ou Excel. Monetizar, 3 páginas, preenche localização, o nome da estação, valores e adiciono fotos. É muito simples. Quero cadastrar uma tag, é só digitar o ID e o nome atrelado a essa tag. Então, hoje o CVE Pro é muito completo. Até trago um ponto que eu acabei esquecendo. A gente consegue ver, Ana, qual carro carregou. Eu consigo ver em que momento do dia eu tenho mais fluxo de veículo elétrico. Eu consigo ver quantos quilowatt-hora no mês, em cada dia, em cada momento foi disponibilizado. Até mesmo quanto de autonomia média eu coloquei nos veículos carregados. É muito completo e muito fácil de utilizar. Poxa, que bacana, cara. Muito inteligente, tá? Muito inteligente. A Intelbras, como sempre, inovando, né? A Intelbras, ela sempre inova. Mas eu ouvi rumores que no carregador veicular ela inovou ainda antes de todo mundo. Ela veio pra pegar... Serei Vamos lá, vou deixar franco, você puxar a sua sardinha agora. Vamos lá. Não somos os primeiros, isso é fato. O mercado já existe. Os carregadores já existem há algum tempo, existem empresas há alguns anos já trabalhando. Mas a Intelbras tem muito diferencial. O primeiro diferencial está assistindo a gente. É a nossa base de revendas. Ninguém tem a presença em 98% das cidades do Brasil como a Intelbras. Ninguém tem mais de 500 pessoas num P&D, o maior P&D privado da América Latina. A quantidade de distribuidores, de parceiros especializados e de parceiros já treinados pelo curso do ITEC é gigantesca, é assustadora e traz um diferencial enorme para a gente. Além do que, o nosso produto é competitivo, nosso produto tem qualidade e, como eu disse, olhando todas as oportunidades onde a Intelbras está inserida, na casa, no condomínio, no frotista, no mercado, no shopping, lançamos 6 carregadores. Isso é um diferencial de mercado. Que a gente vê hoje players com 1, 2, 3. Lançamos 6 até agora. Tem novidade vindo por aí. E a gente pode dar spoiler, não? Podemos, claro. Então qual é o spoiler? O que a gente espera mais pra frente de carregadores veiculares? Nós inauguramos no Shopping Beira-Mar, lá em Florianópolis, uma estação de corrente contínua de 30 kW para carga rápida. Quanto tempo de recarga numa carga rápida? O Quid, 50 minutos na carga rápida, 3 horas na carga lenta. Então é muito mais rápido. É o tempo de você almoçar, né? Dá tempo de almoçar, dá tempo, eu vou no banheiro, lavo o rosto, bebo um cafezinho e tá carregado o meu carro. E vou seguir viagem, mais 200 km, olha só, 250. É a primeira do sul do Brasil dentro de um shopping center. Então inauguramos
um produto que entra no nosso portfólio ainda esse ano, mas é um case de sucesso que a gente precisa divulgar. Fantástico, é muito galera. interessante. Fantástico. A Intelbras, ela não fica para trás de maneira nenhuma. E tá sempre próxima, né? O atendimento aqui é fantástico. Pessoal que tiver dúvida, tem o pessoal do ITEC, tem os executivos de vendas, tem os multiplicadores. Temos multiplicadores CVE também, não temos? Temos sim. Hoje os distribuidores eles têm a possibilidade de mandar alguém para a fábrica. Nós capacitamos, fazemos um treinamento, é um banho de loja completo nesse profissional. Temos cases de sucesso, multiplicadores sensacionais, dando um show aí, cobrindo estados inteiros com diversos treinamentos. Temos também a nossa equipe de treinamento própria, os nossos 3 mosqueteiros, que estão rodando o Brasil aí também, levando conteúdo de qualidade, mão na massa, isso é importante, abrindo o carregador, instalando o carregador, configurando o software, configurando rede, ensinando técnicas de aterramento, isso é sensacional. Então não existe mais aquela desculpa. O cara não vai ligar para mim e dizer, Ana, eu não sei montar, eu não sei instalar, eu não sei o que é o software. Não tem. Não, o pessoal. ITEC está aqui para isso. Prepara vocês para isso, com os nossos instrutores, os nossos treinamentos, os treinamentos EAD, e o pessoal aqui da unidade está colado na gente para levar o melhor conteúdo para vocês. Tudo que vocês precisam saber lá na ponta, a gente desenvolve aqui dentro. Então, a Intelbras é isso, né? Sim, é o sentimento, é o isso. sempre próximo. A gente quer o parceiro capacitado, a gente quer que a empresa de vocês cresça, o nosso objetivo é crescer também nesse mercado, e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, Ana, quando eu vejo um parceiro falando, Jairo, já instalei 4 carregadores, estou comprando mais essa semana, porque o nosso PCI permite uma rentabilidade, permite que vocês ganhem dinheiro, que aumente o ticket médio da sua empresa, que você coloque a sua empresa num outro patamar de negócio. Isso é muito satisfatório para a gente. Ô Jairo, a gente tem um comentário aqui, ó, que diz, ó, vi o carregador no Shopping Beira-Mar aqui em Floripa e achei super interessante, super sensacional. Foi o Regis que comentou aqui pra gente. Então não tá deixando nem o Jairo mentir aqui. Não, é isso aí, Regis. o carregador está sendo um sucesso. A gente já tem um número gigantesco de recarga e a gente tem quase 2 megawatts de energia consumidos lá já nesse período. Pouco mais de um mês. É o carregador mais querido, é o queridinho do shopping. Daqui a pouco vamos precisar colocar o segundo e assim por diante, com certeza. Com certeza serão vários, né, Jairo? Jairo, das minhas perguntas aqui você já respondeu tudo, mas eu te dou agora um espaço. Quer trazer mais alguma informação pra gente? Quer só se despedir do pessoal? Sim, pessoal. Para fechar, nós temos um quid elétrico na Intelbras e eu e o Matheus, nosso gerente, eventualmente fazemos algumas viagens e a última viagem que a gente fez, que dá para relatar, é a seguinte. Florianópolis, Curitiba, no meio do caminho, fomos parar para carregar em um carregador já existente, de outra marca. Eu pluguei o conector no carro e iniciei a transação, a recarga. Passados 5 minutos, eu estava comprando uma água, o carregador desarmou. Eu olhei, bati, dei um tapinha no carregador, nada. Fui falar com o frentista. Ele falou, tá assim mesmo, a instalação foi mal feita. O disjuntor está desarmando porque o fio está esquentando. Pessoal, olha o perigo. A gente está falando de um carro caro, um equipamento tecnológico com um valor agregado considerável e não pode se permitir esse tipo de falha. Precisamos dar muita importância no curso do ITEC. Precisamos sim se capacitar e mostrar esse diferencial para o mercado. Esse batalhão de revendas que nós temos, mais de 80 mil revendas, já se capacitando, precisam estar afiadas para que eu, na minha viagem, não passe mais por essa situação. Então, nosso objetivo é substituir esse carregador, colocar uma instalação adequada, um carregador de qualidade, para evitar que não só eu, mas o viajante que está passando e está necessitado de um abastecimento, uma recarga, que passe por uma situação desagradável como essa. Eu tive que parar a recarga, tirar, desconectar o plug e andar mais alguns quilômetros para achar outro carregador. A importância. Eu falei disso ontem, Jairo, que energia solar, assim como CVE, a gente
tem o produto de qualidade, a gente tem uma marca de 47 anos de história, a gente tem teste de qualidade, teste de salinidade, a gente realmente oferece um produto de primeira linha, a gente oferece treinamento também. Mas o produto final, a entrega final, o resultado que o cliente quer, ele é soma de dois componentes, os bons produtos e a boa instalação. A gente treina vocês para que vocês executem uma boa instalação, mas a importância de uma boa instalação para executar realmente, entregar o resultado adequado. Conjunto Aí a da gente obra. dá aquela puxadinha para o treinamento, como é importante se preparar, independente do produto ou do mercado. Não só solar e CVE, mas se você for analisar, apresentei um tema aqui um pouquinho antes, eu fui falar sobre a linha Easy. Aí eu percebi, eu falei, caramba, eu não vi todos os treinamentos da Ana Flávia ainda. Não vi todos os treinamentos da linha Easy. Botei aqui no nosso YouTube e falei, cara, preciso saber um pouquinho mais sobre a linha Easy. Botei aqui Easy Speak, para saber qual era as funcionalidades. Tem um vídeo lá. É muito legal, tem muita coisa que a gente pode aplicar. A gente tem Muita toda a coisa. academia digital aí que a gente está aí para aportar. Tem o nosso portal de treinamentos. Jairo, agradeço a sua atenção, a sua companhia, a sua disponibilidade de estar aqui. Pessoal de casa, agradeço vocês por terem acompanhado a gente até agora. E continuem aí. Dá tempo de ir no banheiro, de pegar uma pipoquinha nova, que agora, às 15h30, a gente volta. Mas a gente volta com o cara da Intelbras, o cara de energia e de energia solar. A gente está falando de voltar num conteúdo com o diretor superintendente da Intelbras, que eu vou apresentar aqui com vocês, com o Márcio Ferreira, o diretor da Intelbras, onde a gente vai apresentar as perspectivas de mercado, perspectivas do futuro do mercado de energia solar. Claro que também a gente vai dar uma arriscadinha no CVE, que agora eu já manjo de CVE. Já sabe tudo, pessoal. Já sabe tudo. Agora eu já manjo de CVE, vou puxar a canja pro CVE também. Jairo, se despede da galera, por favor. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência, tá? Ficamos à disposição, todos nós da Intelbras, temos um pelotão de executivos, de promotores, a equipe de campo está preparada, estamos sempre em contato. Procurem seu distribuidor. Se vocês não são atendidos ainda por um distribuidor, se você que está assistindo a gente, procure a Intelbras. A gente tem uma landing page para captação de oportunidades, de leads. Se você é um síndico, você é um empresário que está assistindo a gente, entre lá, faça uma simulação, descubra qual o carregador ideal para o seu carro. E aí a gente entra em contato, te direciona e pode até te ajudar na instalação, dimensionamento e tudo mais. Então a Intelbras ela buscou, tá, esse fechamento completo, todas as frentes, para te apoiar. É isso, Ana. Jairo, deixa eu só complementar. Ele está falando aqui de indicação e de recepção de leads, né? Esses leads não são atendidos diretamente pela Intelbras, são atendidos por você, integrador. Perfeito, esses leads a gente só capta e faz um direcionamento. Por quem? Por quem foi treinado. Exato, a Intelbras te treina e ainda te gera cliente, né? Gerando oportunidade para vocês. Bem lembrado. Eu só falei metade, né? Fantástico, pessoal. Bom, por hora é isso. Daqui a pouco nós estamos de volta às 15h30 com o Márcio Ferreira, o diretor superintendente. E bonito, né, gente? Bonito. A gente é obrigado a admitir que o cara aqui ele vai dar uma beleza pro estúdio que não tem como tirar. Então, às 15h30, Márcio Ferreira, diretor superintendente, falando sobre o futuro do mercado. Você não pode perder essa, né? Então, eu te aguardo lá.